Olá, bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje o nosso convidado é José Rubens Morato Leite, meu grande amigo, mestre, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um dos maiores pesquisadores na área de direito ambiental no Brasil. Muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Floripa, um prazer recebê-lo. Bom, o prazer todo é meu, Mauro. Eu estou à sua disposição e para mim é um prazer estar aqui com você no seu programa. Eu agradeço. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais para o nosso telespectador. Muito bem, eu sou professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, coordeno o grupo de pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, não é? E também sou pesquisador na área do direito ambiental, publicando vários livros e trabalhos científicos, e sou também pesquisador do CNPq, pesquisador 1C do CNPq com bolsa de produtividade, né? Então já trabalho nessa área do direito ambiental há mais de 30 anos, Mauro. Porque eu iniciei minha carreira como assessor jurídico na Prefeitura de São Paulo, onde tínhamos o Departamento de Parques e Áreas Verdes e também o Departamento de Limpeza Urbana, que se transformou hoje na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? E depois minha experiência lá na Prefeitura de São Paulo, eu já lecionava Direito Ambiental, já com mestrado na Inglaterra, e aí eu comecei a fazer o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1993, e em 94 entrei na UFSC por concurso público, e hoje galguei o grau de professor titular. Legal. Então, pelos meus cálculos aqui, você começou a lidar com direito ambiental já a partir da Constituição de 1988. Antes disso, em 1982, 83, eu iniciei minha carreira na prefeitura. E foi também o professor Paulo Leme Machado, que o primeiro contato que eu tive com o direito ambiental, quando em 1983 ele me convidou para participar pela prefeitura num evento na Câmara Municipal de São Paulo, sobre direito ambiental em 1983. E a nossa Constituição, ela foi um momento paradigmático para o direito ambiental brasileiro? Sim, sem dúvida, Mauro, não tenho dúvida disso. A Constituição ela traz o patamar do direito ambiental para o ápice da sua normatização, não é? E nós tivemos então uma evolução do direito ambiental quando iniciou a discussão da crise ecológica através das Nações Unidas e do relatório que nós tivemos de Estocolmo, o evento da Conferência de Estocolmo, e nós tivemos uma evolução muito grande do direito ambiental no Brasil, a partir, vamos dizer assim, da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que trouxe uma política nacional, ainda na época dos militares, é bom frisar, por pressões econômicas do Banco Interamericano e do Banco Mundial, para que na ocasião, na época ainda da ditadura militar no Brasil, que o Brasil tivesse uma legislação ambiental, porque os órgãos de financiamento internacional não queriam mais financiar o Brasil face as catástrofes ocorridas na ocasião. E aí nós podemos lembrar Tucuruí, Baubina, Angra 1. Né? Tínhamos Cubatão naquela época. Tínhamos Cubatão naquela ocasião, mas o que pressionou mesmo os organismos internacionais foi justamente que o Brasil, na Amazônia, tinham vários projetos que trouxeram degradação ambiental. Dois exemplos claros é Baubina e Tucuruí. Infelizmente, a história se repete, né? A gente criou
toda uma normatização ambiental no país, aliás, uma normatização para aquela época, inclusive, avançada. É verdade. A nossa Constituição é uma Constituição que traz um capítulo específico para o meio ambiente, é uma Constituição que traz o direito ambiental de uma forma muito presente, é um direito fundamental. Uhum. E nos últimos anos a gente vem perdendo um pouco a qualidade da nossa legislação. Como é que você avalia esse processo de chegar, vamos dizer assim, o ápice do sistema normativo ambiental com a Constituição e depois esse retrocesso que a gente vem sofrendo? Bom, eu posso dizer assim, Mauro, para você. Vamos dizer que o ápice da normativa ambiental no Brasil foi uma combinação da Constituição Federal, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei da Ação Civil Pública, né? Vamos dizer que esse tripé deixou o Brasil num grande patamar em relação a, vamos dizer, a pujança do direito ambiental nessa ocasião, não é? Bom, mas aí, a partir dos anos 90 e com as questões mais aflitantes da crise ecológica, também, vamos dizer, o país saiu de um certo protagonismo ambiental. Eu vou dizer que o Brasil era um grande protagonista ambiental, né? E com a falta de implementação de uma política ambiental mais efetiva, né? Isso que nós temos ainda no Brasil é uma falta de implementação de uma política mais integrativa e de uma gestão mais eficaz, né? Nós fomos perdendo essa qualidade de gestão ambiental, né? E hoje nós deparamos com uma norma de direito ambiental que ainda é relevante, mas começou desde a época do Fernando Henrique mesmo e até a atual gestão, continua tendo retrocessos ecológicos, né? Vamos dar alguns exemplos aí que nós saímos desse protagonismo. O Brasil era um grande, vamos dizer, player mundial em relação à gestão ambiental, tanto por ter a Amazônia no plano da visão internacional, como também por ter um normativo ambiental que era, vamos dizer, referência em termos mundiais, né? Eu posso dizer para você que em 1988 a Constituição brasileira foi por décadas, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, a referência em termos constitucionais de uma preocupação ecológica, né? Nós temos que lembrar bem que essa Constituição ela é fruto do relatório Brundtland, em que, vamos dizer assim, os nossos deputados que trabalharam na Constituição Federal, né, na revisão da Constituição Federal, o Fábio Feldman, por exemplo, ele já tinha em mente todos os mais importantes contribuições nas Nações Unidas que estavam inerentes e inseridos no relatório Nosso Futuro Comum, que surgiu em 1987 e que isso foi levado em termos normativos pela relatoria do Fábio Feldman, que inseriu na Constituição Federal todo um tratamento como uma política constitucional ecológica, né? Então está aí o porquê, vamos dizer assim, que nós tivemos um ápice de protagonismo na normatividade ambiental. Perdemos essa relevância a partir do momento que a gestão não conseguiam dar uma efetividade àquele protagonismo constitucional, né? Agora, também, Mauro, nós estamos vendo que recentemente nós, vamos dizer, descemos para o mais baixo nível de preocupação em relação a ser protagonista em relação
aos problemas oriundos da crise ecológica. Né? Agora, esse retrocesso que a gente está vivendo, a gente foca muito no executivo, e eu vejo que em nível nacional o executivo nunca esteve tão ruim para tratar desse tema. Realmente a gente está num momento de caos, mas a própria Constituição também, desde 88, ela demanda fortemente a participação da sociedade, né, na implementação e na luta por esse direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E também temos os outros poderes, né, o legislativo, que também não vem fazendo o seu dever de forma correta, e o judiciário. Como é que você vê o papel do judiciário na implementação da Constituição Federal? Porque hoje, por exemplo, como há falhas no executivo e há falhas no legislativo, será que a gente tem esperança de que o judiciário vai dar uma resposta ao que prega a Constituição Federal? O que nós temos que ver é assim, que o judiciário ele poderia ter uma interpretação mais condizente com as necessidades da proteção ambiental. Por que eu falo isso? Porque a Constituição ainda vige no Brasil, né? A Constituição de 88 ainda vige. E ela, com uma pequena emenda constitucional, ela se mantém quase intacta. Isso significa que o intérprete da norma, ele pode ter uma pré-compreensão dos problemas ambientais e das complexidades que envolvem os problemas ambientais e interpretá-la de modo a obedecer também uma hermenêutica ecológica. Não é? Então, nós sabemos que a situação do planeta Terra é uma situação complexa, que vive no limite, né? Bom, mesmo vivendo no limite, o intérprete da norma, sendo ele brasileiro também, que tem uma Constituição também avançada, vamos dizer assim, ele pode interpretar a norma lidando com a pré-compreensão da crise ambiental e interpretar a norma de acordo com a normatividade constitucional e emitindo decisões que atingem uma função reflexiva importante na contemporaneidade, né? Mas o sistema jurídico brasileiro ainda não se dá conta que, vamos dizer assim, que a crise ambiental hoje é uma crise sem paradigma, porque ela está no limite do limite. Então, os bens ecológicos cada vez mais aviltados e devastados. E, ao mesmo tempo, nós temos potencializado, né, a necessidade de gestionar com maior eficácia a gestão do valor intrínseco da natureza. Então, vamos dizer assim, Mauro, nós teremos agora, podemos ter avanço se a gente reentender os problemas jurídicos ambientais. Porque nós temos dentro do Poder Judiciário também um procedimento muito demorado. Exato. E nós temos também no Judiciário que trata só de fatos consumados, quando o dano já aconteceu, quando a restauração do dano ambiental ela é de difícil reintegração. Então isso tudo, vamos dizer, engessa um pouco o sistema jurisdicional, não é? Mas ao mesmo tempo necessitamos aquele julgador ético que observe essa pré-compreensão dos problemas ecológicos da atualidade e julgue de acordo com a nossa Constituição, emitindo decisões que vão ajudando a reconscientizar ou refletir a respeito dos problemas que vivenciamos na atualidade. A gente vive um momento de crise ambiental, de crise climática. A gente vive um momento em que, de certa forma,
a legislação internacional ela se aprimora, eu não sei se você concorda, Sim. A gente tem, por exemplo, o Acordo de Paris e outras normas vigentes já desde, principalmente aí de 1992. A gente tem um sistema econômico que está demandando uma evolução na conservação ambiental e na manutenção do clima, né? Do equilíbrio climático, mas a gente vê aqui o nosso país retrocedendo. Eu penso também que há um pouco de inércia ou falta de percepção da nossa sociedade. Sim. Inclusive para utilizar os instrumentos legais. Você citou aqui, juntamente com a Constituição, a Lei da Ação Civil Pública. Sim. E nos parece que ela é muito pouco utilizada pela sociedade brasileira, pelas associações. Hoje o Ministério Público é que detém praticamente o maior número, né, o maior percentual das ações civis públicas que houve essa prerrogativa dada por essa lei. Então eu penso que a sociedade também ela pode se organizar, ela pode participar também dos processos judiciais com mais vigor e levar temas ao judiciário. Agora, você é um dos maiores autores aí do direito ambiental do Brasil e é interessante que o seu trabalho ele se refletiu, inclusive em decisões judiciais. Você pode falar um pouco desses trabalhos? Bom, eu faço alguma observação do que você acabou de falar. Realmente, a sociedade civil organizada ela poderia ser também uma boa parceira na colaboração nas questões jurisdicionais, porque tem espaço como uma entidade legítima a propor ação civil pública. Não é? Bom, ao mesmo tempo, o próprio Ministério Público também poderia se reformar, reinventar, para entrar com ações contra questões ecológicas, não é? Contra lesão a processos ecológicos essenciais, quanto a questões de litigância climática, que tem a ver com os problemas da atualidade, não é? E também a sociedade civil da mesma forma. Para você ter uma ideia, Mauro, nós já temos, assim, mundo afora, né? Só nos Estados Unidos, mais de 600 lides climáticas que discutem as questões do planeta. Não é? Na Europa tem mais 50 lides em relação à mudança climática. Agora, existem várias pretensões nas lides climáticas. Uma é um dano individual, pessoal, e a outra são danos planetários da geração futura, e a outra relacionada com a ecologização, em que você quer para a sociedade vindoura a mesma quantidade e qualidade do bem ambiental em relação à geração futura. Uma questão de equidade intergeracional, que inclusive é previsto na nossa Constituição Federal. Né? E também uma equidade interespécie, não é? Porque nós podemos, pela Constituição Federal Brasileira, entrar com uma ação para defender o direito do bem ambiental intrinsecamente considerado, levando em consideração a geração futura, né, que faz parte de toda a vida. Exato. Na Terra, não só do ser humano, como também da fauna, da flora, da qualidade do rio. E aí nós já vemos julgados nesse sentido. Nós temos caso em que deram direito ao rio aos ancestrais. Nós tivemos caso na Colômbia que discutiu a floresta amazônica e o direito da geração futura correlacionada com uma ecologização do direito. Não é? Então, vemos avanço. Né? Então, nós temos que também ver a perspectiva e refletir a partir dessa perspectiva que está posta na sociedade atual. Agora, o trabalho do pesquisador ele também é fundamental nisso, nesse processo. Isso que eu acho que é importante. A pesquisa do direito ambiental é uma parte nobre do direito ambiental, porque estimula você, como pessoa, como jurista, como operador jurídico, a tentar fazer algo em relação à problemática ambiental. Não é?
Então, vamos dizer, eu trabalho no grupo de pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco, o GPDA, da UFSC, e lá nós temos um celeiro de novos talentos que vão se afeccionando com a pesquisa do direito ambiental e produzindo. Quer dizer, eu também tenho como meta, meus objetivos, é continuar escrevendo e justamente semeando livros e produção acadêmica e produção científica para que a doutrina traga mudança e o intérprete da norma faça essa mudança. Eu vou dar um exemplo num livro que eu publiquei. A minha tese de doutorado é a respeito do dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Bom, eu defendi a tese em 1999 e hoje eu tenho mais de 300 ou 400 citações em tribunais nacionais e federais que refletem dos temas que eu pesquisei em relação ao dano moral ambiental, não é? Que é um dano que perpassa a discussão relativa à questão difusa dos valores ecológicos, não é? Hoje já existe, vamos dizer, súmulas, teses do STJ refletindo a partir desses julgados mais contemporâneos e ecológicos relacionados a uma proteção constitucional do meio ambiente. Então, e falando nesse papel importante do pesquisador, o grupo de pesquisa em direito ambiental da Sociedade de Risco, ele tem trabalhos excepcionais. Uhum. O que o GPDA hoje está fazendo em termos assim, de projetos? É claro que tem os projetos individuais, as pesquisas de mestrado, de doutorado, de finalização de curso de graduação. Há vários pesquisadores trabalhando lá, mas também há projetos coletivos que o GPDA implementa. Bom, eu sou muito orgulhoso do GPDA, porque o GPDA tem participado no avanço da pesquisa do direito ambiental. Ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelos trabalhos que tem feito, né? Eu vou dar um exemplo que nós temos duas pesquisadoras do GPDA que foram agraciadas com o prêmio Green Talent do governo alemão, não é? A Camila Pope e a Marina Venâncio, que as duas pelo GPDA e fazendo pesquisa no GPDA, concorreram e venceram o Green Talent, que é um prêmio, uma premiação do governo alemão, quando concorrem mais de 800 pessoas do mundo inteiro e que acabam, o GPDA mostrou a sua face, né? E com temas relevantes, né? Como a Camila trabalha a questão da obsolescência planejada, exatamente, que é um tema fundamental hoje em dia para se discutir, e a Marina trabalha a questão da agroecologia. Exatamente. São temas extremamente relevantes para a nossa sociedade e pesquisas assim realmente de impacto na sociedade. Exatamente. Né? E ultimamente, Mauro, só para a gente continuar a nossa conversa, nós estamos com um projeto muito interessante, um projeto de rede, não é? Que se chama JustCite, que é Justiça Territorial, em utilizar mecanismos potencializados de geodireito, não é? Para que se discuta com meios de cartografia, mapas, né? A gestão ambiental mais eficaz, né? E é um projeto de rede que foi coordenado pela Universidade de Coimbra e que o GPDA hoje é o representante dessa rede no Brasil, do JustCite Brasil, né? E aí nós estamos iniciando um projeto já há um ano e pouco, que está tendo resultados, vamos dizer, interessantes, porque você está usando tecnologia da informação para propiciar uma decisão ambiental mais adequada e mais efetiva, né? E
O caso que nós estamos estudando nesse projeto de pesquisa, que participam mais de 8 países e que nós estamos representando o Brasil nesse projeto. Esses países eles estão na Europa, na América do Sul. Então, o JustSciD ele é financiado pelo CITED, que é um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Espanha, não é? E participam desse projeto JustSciD, coordenado pela Universidade de Coimbra, com a professora Alexandra Aragão, Portugal e Espanha. E na América do Sul, onde tem mais ênfase a esses novos instrumentos de gestão do geodireito, né, do direito ambiental também, nós temos Costa Rica, Argentina, Chile, Colômbia e nós temos Uruguai também. Então, quer dizer, é um grande projeto de rede, não é, que procura, com a pesquisa do direito ambiental, utilizar mecanismos potencializados como geomática, mapas, para que, se aproximando do gestor público, para que ofereça ao gestor público um sistema integrado relacionado ao mecanismo potencializado de gestão ambiental. Poderia dizer que, atualmente, nós estamos tratando de um projeto aqui na ilha de Santa Catarina, no qual nós estamos examinando o bairro de João Paulo, elegemos o bairro de João Paulo para tentar fazer um diagnóstico que ajude o poder público a utilizar, então, essa potencialidade dos mapas para resolver algumas decisões ambientais. Escolhemos esse caso por quê? Primeiro, porque João Paulo é um bairro aqui na ilha de Santa Catarina que tem todas essas diversidades de complicações ambientais. Primeiro, tem uma unidade de conservação, Estação Ecológica de Carijós. Tem área de risco de degradação, não é? Tem áreas sujeitas à inundação pelo problema climático e pelo problema da gestão costeira, principalmente em relação a áreas que podem sofrer inundações, não é? E, ao mesmo tempo, esse bairro tem pluralidade de sistemas econômicos. Você tem a pessoa de baixa renda e a pessoa de altíssima renda. E aí nós podemos olhar a diversidade. É um caso complexo, como demanda uma boa pesquisa. Exatamente. E ali, um caso complexo como esse, nos dá uma discussão potencializada que vai ajudar o gestor ambiental a olhar todas as facetas interrelacionadas com os riscos, com a territorialidade, com as questões fundiárias e também com as questões socioeconômicas. É um olhar sistêmico para a problemática ambiental e há muita demanda por esse tipo de trabalho, porque infelizmente hoje a gente vê, claro que não é uma regra geral, mas o gestor ambiental tendo uma visão extremamente reducionista para o problema ambiental. Isso. E quando a gente consegue, por meio de um projeto como esse, traduzir de forma sistêmica a complexidade da problemática ambiental, é uma colaboração significativa para a sociedade. Né? E acrescento mais alguma coisa. Nossa visão é de integração. Quer dizer, juntar o IMA, o IMA é o Instituto de Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, a Prefeitura, juntar o Estado através da Defensoria Pública para trabalhar junto conosco, né? Então a universidade fazendo um sistema de aproximação para a integração. E ao mesmo tempo nós podemos, nesse caso concreto, construir uma coisa que ainda não está construída, né? Então vamos dizer assim, ninguém tem um sistema integrativo
relacionada à cartografia que dê um diagnóstico interessante para o gestor que está na ponta da decisão ambiental. Se ele tem uma área, por exemplo, um condomínio de luxo, e saber que naquela área de condomínio de luxo vai sofrer inundação, né, e que ali é uma área que tem problemas fundiários, nós precisamos mudar a gestão. E o decisor que vai resolver o caso concreto, ele pode falar, não é possível se manter o status quo. E às vezes uma impermeabilização no solo ali, por exemplo, onde tem uma área de manguezal, pode, né, afetar uma comunidade mais vulnerável por causa de inundações, etc. E áreas de risco em topo de morro. Exatamente. Porque tem várias áreas ali, na João Paulo, que são áreas de topo de morro, atrás do shopping Floripa Shopping. Né? Aí você, telespectador e internauta, você vê a relevância de uma universidade pública para a gente resolver e trabalhar problemas importantes da nossa sociedade atual. Eu já quero agradecer a sua presença aqui conosco, Imagina. Pedir para você dar as suas últimas palavras. Muito bem, eu agradeço a sua entrevista e me coloco à disposição, dizendo que o GPDA da UFSC também está à disposição da coletividade, né, porque nós temos muito a oferecer também como pesquisadores e operadores jurídicos que têm uma vocação em relação aos problemas atuais da crise ecológica. Professor José Rubens Morato Leite, foi um prazer, muito obrigado novamente. E o programa Ecologia e Política em Debate volta na semana que vem, com o apoio da Fundação BOL, uma realização do Instituto Aprender Ecologia e uma produção da TV Floripa. Muito obrigado.